Se a imprensa tivesse dado mais atenção à substância do debate e menos ao chilique em linguagem de boleirão de quinta categoria de Roberto Barroso, teria prestado atenção ao conteúdo da intervenção do ministro Gilmar Mendes na quarta, que acabou levando o outro àquele destampatório sentimental. Mendes criticava as muitas vezes em que o Supremo, por intermédio de alguns supostos iluminados, tem se metido a legislador. O caso mais grave citado pelo ministro nem foi o do aborto. O do aborto é grave. É grave. É grave, sim. Só que é contornável, porque, na verdade, uma decisão tomada ali na primeira turma, isso o Supremo ainda terá de voltar a esse assunto, né? Mas o caso mais grave citado por Mendes diz respeito justamente ao financiamento de campanha. Os patrocinadores da proibição da doação de empresas privadas foram Luiz Fux, que é o relator do caso, e Barroso, que, pasmem os senhores, foi o advogado autor da ação direta de inconstitucionalidade. Quando ele era advogado da OAB, porque essa ação é da OAB, que entrou no Supremo, e o Barroso era só advogado e era advogado da OAB na causa. É óbvio que ele deveria ter se declarado impedido. Não se declarou, votou no texto que era dele e ainda fez alguns elogios ao texto, né? O Reinaldo agora criticando a autoelogio. Quem não percebeu que eu faço autoironia é porque é bobo. Agora, o Barroso não é autoironia, não. Ele realmente se acha o último bombom da caixa, né? Eu acho isso o quê? Acho que quem faz assim, pitadas de psicopatia. No seu fricote contra Mendes, acusou o parceiro de tribunal de não ter proposta. Barroso propõe demais, porque ele não disputa eleição. Quem é que faz proposta no Brasil? Não é o Poder Legislativo? Desde quando o ministro do Supremo faz proposta? Hein, ministro? Desde quando? Mas volta ao ponto. Quando uma maioria de 8 ministros decidiu declarar inconstitucional a doação de empresas privadas a campanhas, eles o fizeram, Maiara, ancorando-se no princípio da igualdade entre todos os brasileiros. Que coisa bonita! Porque a Constituição consagra o princípio da igualdade. A depender da leitura que você faça disso, você proíbe alguém de se declarar homem. Porque quando você se declara homem, você se declara desigual. Ou se declara igual a um grupo apenas. Ou se declarar mulher, idem. Ou se declarar hétero. Ou até se declarar homo. Não, somos todos um X. Não é assim em algumas escolas agora que não pode mais usar gênero, né? É isso, né? Não tem mais aluno nem aluna, tem alunos. Chegaremos a isso? É o princípio da igualdade. Se é o princípio da igualdade, eu não posso ter nenhuma forma de discriminação. A tese esdrúxula de que as doações de empresas desigualavam os cidadãos, já que os pobres não teriam como intervir do mesmo modo no processo e coisa e tal, e aquela cascata. Não há uma vírgula na Constituição, e eu apontei, procure... Eu não faço texto de ocasião, tá? Eu não faço texto de ocasião, não. Eu não sou como certos idiotas que andam por aí, que bateram muito no Barroso quando o Barroso tentou sabotar o impeachment e agora transformar Barroso em herói. Eu escrevo com um princípio. Vá ver desde quando eu ataco o fim da doação de empresas privadas à campanha. Desde que o PT apareceu com isso na reforma política deles, que começou a ser discutida em 2012. Essa proposta era do PT. O Roberto Barroso, quando veio com essa história, ele estava trabalhando para o PT na prática. Aliás, ele foi guindado ao Supremo para fazer a política do partido. Ele resolveu agora romper com o Lula, porque o Lula caiu em desgraça. De corajosos assim, o inferno está cheio. Não há uma vírgula na Constituição que vete a doação de empresas. É puro direito criativo. Aliás, Mendes desafiou a que alguém ali apontasse onde estava o óbice constitucional. Ninguém se atreveu. Fux, o relator, admitiu que não há mesmo e se saiu com uma bobagem assombrosa. Mais ou menos assim, diz que as irregularidades do Petrolão justificavam uma decisão inconstitucional. Olha que coisa linda. Reportagem do Estadão de hoje, desta segunda-feira, vejam vocês, informa o Vólio Bene
que os partidos estão buscando candidatos ricos que possam se autofinanciar. Por quê? É que o limite do autofinanciamento chega às nuvens. 70 milhões para a presidência, 21 milhões para o Senado nos estados que tem mais de 21 milhões de eleitores e 2,5 milhões para deputado federal. Vale dizer, os valentes do STF que se meteram a legislar estavam jogando aí sim a eleição no colo dos ricos. Então, em nome da igualdade de oportunidades, eles jogaram a eleição no colo dos ricos. Os partidos hoje estão procurando ricos para serem candidatos. E é bom lembrar que a doação de pessoas físicas tem um teto, 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano fiscal anterior. Vem cá. Se o Reinaldo Azevedo decidir doar 10% da sua renda líquida, será uma montanha de dinheiro, obviamente. Mas uma montanha menor do que a dos bilionários brasileiros, categoria em que eu não estou ainda. Estou indo, caminho para isso. É piadinha, viu, gente? Então, assim, mesmo esse limite da doação de pessoa física, obviamente desiguala os cidadãos, ou não desiguala? Para ser estrita a coisa, você teria que estabelecer um teto de doação. E teria de estabelecer o teto de doação pelo teto abaixo. Você teria que pegar... para igualar, nós vamos pegar o sujeito que ganha salário mínimo... E, a partir do sujeito que ganha salário mínimo, eu vou definir um teto de doação. Portanto, a tese vencedora no Supremo era fraudulenta, mentirosa. Não igualou coisa nenhuma. Diga-me, hoje, atenção, os partidos... estão em busca de candidatos. Se você tiver 2,5 milhões, você quer ser deputado federal, chega com 2,5 milhões e diz, eu tenho dinheiro aqui, você será candidato no partido que quiser. No partido que quiser. E você vai lá, eu vou me autofinanciar. Partidos recorreram ao STF alegando a inconstitucionalidade desta possibilidade do autofinanciamento com este teto. Atenção, o relator é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli já aceitou a tese. Agora, a verdade nua e crua é a seguinte, não existe, a Constituição não impõe limites à doação de empresas, a Constituição não impõe limite ao autofinanciamento, a Constituição não impõe limites à doação de pessoas físicas. Isso é matéria para legislador ordinário, para legislador comum. Quando eu digo legislador ordinário, não é no sentido ordinário, porque o ordinário hoje é usado como xingamento, né? O legislador ordinário como xingamento é legislador do Supremo. Isso é legislador ordinário. Isso é coisa de gente ordinária. Que o ordinário é interessante a evolução dessa palavra, como o povo usa. Porque o ordinário quer dizer o quê? O ordinário é aquilo que está dentro de uma ordem, aquilo que é comum. Comum, é. Né? Só que disso saltou um sentido para vulgar. Isso, em dois corpos usa muito. Esse sujeito é um ordinário. Quer dizer, ordinário não vale nada. Não é uma pessoa especial, é uma pessoa ordinária. Aqui eu estou usando, obviamente, ordinário no sentido... primeiro, etimologicamente correto. Ordinário é aquilo que está dentro do normal e dentro da ordem. Isso é matéria para legislador ordinário. Quando o Supremo resolveu meter a sua toga na história, inventando o que está na carta, o que não está, em vez de melhorar as coisas, ele piorou. Percebam? Em vez de melhorar, ele piorou. É que Barroso, iluminado, tinha propostas. E Fux, aquele que inventou a própria lei do habeas corpus, também. Né? Porque o Fux agora está querendo botar todo o empresariado na fila da cadeia, já falo já. Certamente acabará havendo uma limitação ao autofinanciamento. Com ou sem ele, no entanto, seu Coutinho, a verdade é que os senhores que resolveram meter a sua toga onde não eram chamados, fizeram com que crescesse a importância dos candidatos ricos a todos os postos. Hoje, insisto, quem aparecer com a sua montanha de dinheiro é candidato àquilo que quiser. Obra de Fux, obra de Barroso, obra dos que caíram na conversa da dupla do iluminismo das trevas. Eles também não gostam de habeas corpus, claro.
E tudo isso ainda é pinto perto do que virá. Sem as doações de empresas privadas, o crime organizado vai ter uma participação no pleito maior do que em qualquer outra disputa. Além de algumas igrejas que vão entrar com dinheiro, algumas igrejas cuja teologia é mais nova do que o uísque que eu bebo. Obra de Fux, obra de Barroso. Vejam quantos textos, procure na internet, blog Reinaldo Azevedo, financiamento de campanha. Vejam quantos textos eu escrevi contra a proibição, muito antes de Petrolão, desde que o PT apareceu com isso na sua reforma política. Só que aí veio a Lava Jato e um véu de burrice militante e de moralismo chucro cobriu o debate e obnubilou, gostou do obnubilou? E obscureceu as inteligências. Os conservadores responsáveis e a extrema-direita que ronca e fuça compraram a tese da esquerda. Porque quem era contra o financiamento de empresa era a esquerda. Porque ela queria proibir o financiamento, queria voto em lista. Porque, claro, o PT, por exemplo, continuaria a ter financiamento privado. De quem? Dos sindicatos. Ou o sindicato não faz uma doação estimável em espécie, estimável em dinheiro, mas que não aparece. Quando o sindicato põe sua máquina a serviço de um candidato, está fazendo doação indireta ou não está fazendo doação indireta? Tá, né? Inclusive com a contribuição até outro dia obrigatória de quem não era do partido. Ora! Olha aqui. Todos se sentiram intimidados por procuradores, por todo mundo, o Congresso em particular, e também pela imprensa, que caiu nessa conversa. E depois começou a campanha contra o fundo público. Então, assim, você proíbe a doação privada, não quer o fundo público, então a campanha deveria ser financiada por ETs. Ou por esses financiadores secretos que andam por aí. Porque eu insisto, tem gente fazendo política que não consegue explicar como compra as cuecas. Na sua intervenção, o ministro Gilmar Mendes lembrou que de um lote de 700 mil doadores privados, em 2016, Maiara, mais de 300 mil não tinham renda para fazer a doação que fizeram. Ou seja, eram laranjas. Olha o que o Barroso, o Fux e companhia fizeram. Plantaram um laranjal de doadores de fazer inveja a Cutrale. Com a diferença de que esses laranjas não fazem bem à saúde democrática. Tarefa de juízes é julgar segundo as leis que temos. Quando se metem a legislar, não só não corrigem o mal original, como causam malefícios novos. Para quem acha que essa minha posição é de agora, essa frase, quase ipsis literis, está no meu livro de frases, que é de 2000 e... Blá, blá. Já deve ter uns 5 anos, 4 anos, sei lá. Mas, sem contar... Assim, chama Máximas de um País Mínimo o livro. Sem contar que eles não foram eleitos por ninguém. Atuam como usurpadores da vontade do povo. É isso aí.